Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 26 de julho de 2016, estamos reunidos para estudar a obra Obreiros da Vida Eterna. Nós já estamos em um novo capítulo, que é o número 8, Treva e Sofrimento. Então, para nós nos ambientarmos com treva e sofrimento, vamos reler a anotação de Lucas na parábola que Jesus falou. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora, deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, vamos chamar de mundo espiritual, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. O Hades é como se fosse assim um espaço de purgatório. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É essa passagem que será comentada justamente agora, nesse espaço chamado de um vale, de um abismo muito grande. Então lá está o Padre Hipólito, André Luiz, os demais amigos, mais a nossa querida irmã Zenóbio. E ela solicita para Padre Hipólito começar a falar para esses irmãos que estão no abismo. Então, vamos acompanhar a palestra que será feita. Nós lemos aqui esse texto porque ele será citado, e nós vamos identificar esse texto várias vezes nessa leitura. Vamos lá? Vou voltar no 1, 2, 1 só para dar deixa para o Padre Hipólito, tá? A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse, e o Padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui
várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos, entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagem viva das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muito de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio. Percebeu isso aí? Aleijados do sentimento, da emoção e do pensamento, da inteligência. Perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Olha a responsabilidade, não é verdade? Porque a gente para pensar, por exemplo, nesse momento eles estão reclamando, questionando Deus por que estão sofrendo. Aí a pergunta que não quer calar: poxa, o que tu recebeste quando estava na terra? Toda a assistência necessária para o teu progresso. O que fizeste? O que fizemos? Ou o que estamos fazendo? Porque só o fato de nós estarmos em um corpo saudável, isso já é um débito muito grande para com a lei. Um débito por quê? Porque ele está me dando um instrumento apto ao trabalho. E se eu não estou utilizando ele para o trabalho, isso já é um débito que eu estou arrumando para com a lei. Além do débito, uma família estruturada, que não te faltou o alimento, que te deu uma oportunidade de estudo, para que tu pudesse desenvolver a inteligência, te transformar em um profissional e até ganhar um bom dinheiro. O que fizemos com isso? Parece brincadeira, mas é todo. Sim, agora que tu está nessa situação difícil, tu quer que Deus dê um jeito? É muito comum. A gente às vezes passa uma vida inteira fazendo besteira, adquire uma enfermidade e corre para Deus dar um jeito. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram, pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz,
ante o respeitoso silêncio que seu verbo inflamado provocara. Prosseguiu, comovendo-nos. Domina-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emitis desordenadas paixões, entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Você está entendendo? Acha que eles estão ali porque o Papai do Céu tem um carinho maior por eles. É isso? Por que eles estão numa situação melhor do que os que estão no vale, no abismo? Porque eles se moralizaram. Porque eles seguiram a lição do amor. Os que estão no abismo, por isso o comentário da citação de Lucas, foram aqueles. E rico não é rico só na condição de ter tido dinheiro. É rico na condição de ter tido todas as oportunidades necessárias para o seu processo de aprimoramento. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Ó, meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge, de algum modo, a nossa posição da vossa. Porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Gente, para aqui, só para comentar isso aqui. Já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário entre nós e Deus, o ensejo de trabalho e realização no presente. A pergunta: quem somos nós? O que nós somos? Sabe, a gente para pensar. Quando nós começamos a olhar a grandiosidade, o que nós somos? É até engraçado, basta você adoecer e sentir uma dor terrível, vesícula, apendicite, todo o teu narizinho empinado, desce, tu é capaz de esquecer que tu realmente não é nada. Basta a gente sentir dor para a gente descer do salto, para baixar a ponta do nariz. Então o que somos? Somos criaturas de Deus. Por mais que eu me rebele, utilizando mal meu livre-arbítrio, eu sou subordinada às leis dele, querendo ou não. Porque eu sou criação dele, eu sou criatura dele. E toda vez que eu me rebelo contra as leis dele, do nosso Pai, Criador, eu vou sofrer as consequências disso. Mas eu querer disputar com ele, ou me achar superior a ele, se ele quiser nesse momento ele me tira daqui, não dá tempo nem de reclamar pro gatinho que me mordeu. Se ele quiser agora me tirar daqui, ele me tira. Ele não vai perguntar: Conceição, já pode vir? Pode ser? Eu posso tirar você daí? Está na hora? Então o que eu sou? Não sou não. Tinha que me colocar na condição de um servo
e glorificar Deus todos os dias com as minhas atitudes. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Eu vi aqui nesse já iniciamos, né? Quando a gente fala do verdadeiro cristão, né? Aí a gente está no verdadeiro cristão no sentido de fazer os esforços para domar suas más inclinações. Mas já iniciamos o luminoso aprendizado. E esse aprendizado é o quê? Olha o que ele coloca. O luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, o nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia. Então é se submeter às leis de Deus. É se curvar. Então eu já aprendi essa luminosa lição. Por que nós estamos nos debatendo nas trevas há milênios? Rebeldia. Eu não quero obedecer a Deus, não. Não, tem que ser do meu jeito, não é do jeito dele. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Ele não manda em mim? Manda. Manda sim. Manda. Então é rebeldia. Então por isso que ele coloca aqui, já iniciamos. Não no final, iniciou. O luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, porque Ele é justo e também é misericordioso. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus, que é o divino intermediário entre eu e Deus. O ensejo é a oportunidade de trabalho e realização no presente, naquilo que eles estão realizando. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado a fim de retificar os caminhos percorridos e quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor com o fim de beijar-lhe as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemo-nos, desde muito, a caminho do futuro Redentor. Essa obediência ao Pai poderia ter sido imposta se ele fosse um pai cruel. Você vai fazer do meu jeito e pronto, não adianta, e tem que obedecer. Ele poderia fazer isso, só que ele não seria misericordioso e nem justo. Então ele não quer que a gente o sirvamos de cabeça baixa, puxando corrente. Ele quer que o filho retorne ao seu seio amado com um sorriso nos lábios, agradecendo a oportunidade de estar com ele, servindo ao amor. Porque o nosso Pai não quer absolutamente que nós venhamos a tratá-lo adorando sem um movimento. É o Pai, é o Pai. Ele simplesmente, o que ele pede só é que nos amemos uns aos outros. Porque se a gente olhar o nosso planeta Terra, ainda tem muita criança que morre de fome. Tem muitas pessoas dormindo em lugares desumanos, com tanta terra, com tanta comida. Então isso mostra que existe ainda países se guerreando. Nós nos guerreamos uns com os outros, em planos menores, mas guerreamos, apostando, disputando. A gente aprende. Penetrando a interpretação direta da parábola que nós acabamos de ler, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Agora ele vai interpretar a parábola do mal rico. Vamos lá? Palestra com Hipólito. Apesar de nós estarmos no vale, mas vale a pena aprender, né? Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu, egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual
mostrando-nos em vão as chagas de suas Você necessidades. está vendo a interpretação dele? Do Lázaro que ficava lá na porta. Quem são esses mendigos? É mendigo da matéria? Não, do afeto. Socorro espiritual. Do socorro espiritual. Ele coloca a sua lepra, as feridas na alma. E nós ficamos o que? Indiferente a isso. Gente, a caridade material é a caridade mais fácil de ser feita. Porque a caridade material eu sempre vou dar do que está me sobrando. A caridade moral é a que mais exige sacrifício e esforço. A caridade moral é aquela que silencia e que cala. É aquela que serve sem questionar. É aquela que compreende a desgraça alheia, a ignorância alheia. É aquela que coloca vaidade e orgulho sentadinho ao lado para servir a humildade. Essa é a caridade que realmente nos faz bem, porque ela nos obriga a nos tornar pessoas melhores. E nós não vamos conseguir nos tornar pessoas melhores. O estudo ajuda, esclarece, mas é o exercício que solidifica essa ação em nós. Se não houver um exercício, e esse exercício, ele não será fácil. Por quê? Porque eu ainda não sei. Eu ainda não, tal qual a criança que vai iniciar o processo da escrita, ela não tem coordenação motora, mas com o exercício ela vai aprender a escrever. Então nós ainda não temos esse coração com essa maleabilidade para o amor, porque nós ainda estamos com ele muito endurecido, mas com o exercício nós vamos começando a torná-lo mais doce e mais amável, só através do exercício. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Conhece esse povo aí? Quem são? Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, trabalho, árdua, profissão, irmãos remotos de humanidade. É esse povo, são esses os Lázaros, que também necessitam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso companheirismo, do nosso perdão. Porque o que acontece? Às vezes a gente reclama de determinadas pessoas em nossas vidas, porque são muito difíceis. São Lázaros. São feridas na alma. E a gente vai e volta e não dá atenção nenhuma. Olha a interpretação dessa parábola que o nosso irmão Hipólito está dando. E a gente imagina sempre aquele ferido que está ali passando necessidade, que você vai jogar uma moedinha. Não foi desse Lázaro que Jesus estava falando. Não era dessa enfermidade. É o ferimento na alma, a enfermidade da alma. E as necessidades daqueles. Porque ele coloca que o Lázaro estava na porta dele. Todo dia ele passava, Lázaro ficava na porta. Quem é que está na nossa porta? Quem é que está mais próximo da gente? Senão os nossos. Muito bom, vamos lá. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembravam-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferente ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. Olha só, é aquela história, a pessoa desencarna, aí tu faz um drama, um chororô, um chilique, um ataque, desmaia em cima do caixão. Isso é culpa. Porque nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance quando a pessoa está encarnada. E exercitar a paciência mesmo, a tolerância. Às vezes os nossos pais, quando estão envelhecidos, eles ficam difíceis. Nós também vamos ficar para os nossos filhos. Os nossos filhos também vão olhar para a gente e vai dizer: nossa, a mãe está um saco hoje. Nossa, a mãe é teimosa demais.
Isso vai acontecer com a gente. Se não for os filhos, são os sobrinhos. Porque alguém vai... E a gente vai se tornar assim. Então tenhamos a paciência, a tolerância. Eu costumo dizer que pai e mãe é um Deus dentro de casa. Porque você deve a vida a eles. E nesse momento estão adoecidos, precisando da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa amorosidade. E por aí se vai. E quando a gente está passando por exemplo, às vezes tem pessoas que têm pais que estão com Alzheimer, não é fácil, sabemos que é muito complexo. Mas quando você está nessa situação, você acha que aquilo vai durar eternamente. Como a gente acha que a vida vai durar eternamente. Mas não vai. Aquilo tem um começo, tem um meio e tem um fim, né, Larissa? É um tempo. E é um curto tempo. Depois que tudo passa, você olha e diz: passou? Não ficou nada? Não tem que acordar mais 3 horas da manhã? É igual quando você hospitaliza alguém, a confusão que a família faz para ter para dormir à noite. Olha, vai ter o show do Bocelli. Vamos, opa, já aguardou aonde? Não, vai até 5 da manhã. Não tem problema, eu tô ótima. Mas para ir para o hospital, para ficar com um ser amado, sacrifício. Ah, não suporta hospital. Quem gosta? Quem que diz assim, eu adoro hospital, eu vou para lá, porque eu acho o máximo. Quem gosta de lidar com a enfermidade, com a doença? Só o amor nos movimenta a fazer isso, que nos proporciona o sacrifício. Velho, bora lá. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Vocês estão vendo? Tudo isso que ele está cutucando aqui retrata as almas que estão no abismo. Não foi à toa que ele escolheu esse texto e está comentando esse texto. É o pão que o grupo que está lá no abismo necessita ouvir. E nós? Hã? Não é pra gente não, é só para quem está no abismo. Bora lá. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Os cães eram mais presentes do que os filhos. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados, instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. É aquela coisa, se está adoecido, foge, seja do que for. E ele não está falando aqui apenas da doença física, mas ele está retratando em particular a doença moral. Ah não, fulano é muito difícil, meu Deus do céu, meu parente complicado. Mas ele é um Lázaro e está na nossa porta. E a gente está sendo indiferente a ele. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação. Está na terra, nós somos o quê? Um viajor nesse rio. Que o propósito é a elevação. Mas o que a gente fazia? Fugíamos de todos os companheiros necessitados. Instituíamos serviços ativos de vigilância contra quem está afundando. A língua chega quente,
para julgar o outro, estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos, em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte, fantasmas que torturam a mente que o gerou, induzindo-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes, pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Aqui ele começa a retratar o porquê que eles estão nos abismos. Olha o que ele diz. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece um clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que o gerou. Porque ninguém pega na sua mão e diz, vamos lá fazer o mal, vamos lá fazer o mal. Pode até pegar, mas quem realiza somos nós. O estacionamento, após o esforço destrutivo, estabelece um clima propício aos fantasmas de toda sorte, fantasmas que torturam a mente que o gerou, induzindo-a a própria mente a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de quê? De padecimentos torturantes. Então, essa crise ao qual eles vivem, essa situação, foi resultado da própria conduta de cada um de nós. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerência estende-se aos nossos pés, seguindo-se a jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a doentes, vagabundos da inquietação e do desalento. Esses doentes aí, pelo amor de Deus, não vai pensar naquele bichinho correndo, tá? São espíritos, tá? Espíritos travessos. Pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. Ou seja, aqueles a quem eu releguei, talvez estejam bem melhor do que era o caso de Lázaro. E assim, porque não impetramos o concurso de suas bênçãos intercessoras, porque não dobramos humildemente a cerviz, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente. Sabemos, amigos, que muitos de vós, outros, padeceis atormentados a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que, aflitos e desanimados neste vale de sombras, desejarias romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotasse de boa vontade. O que ele pediu? Pai Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedo para aliviar a minha... Era só uma gota que ele queria já. É o que ele fala aqui. Não basta, porém, a desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Todos eles estão gritando, pedindo ajuda, que Deus o atire, só isso não basta.
Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra. Esse alijar é tirar mesmo. Tirar, olha o que ele coloca, a poeira venenosa da terra. Que poeira é essa? Vocês conhecem? Mas o que é? O egoísmo, o orgulho e a vaidade. Gente, amorosidade, caridade, não é Tu sabes quando a gente percebe, quando nós somos verdadeiramente, nós estamos exercitando a caridade? Quando a gente trabalha um pouco mais. Quando a gente vai limpar o bumbum, ou o bumbum grandão. Trabalho. Limpar o bumbum do outro. O bumbum do meu pai, da minha mãe. Quando eu limpo uma casa. Quando eu faço serviços que exigem de mim um esforço. A gente começa a ver o sinal da caridade. Mas quando você fica em cima do banco ditando ordens, isso mostra ainda o quanto somos orgulhosos, presunçosos e vaidosos. E sempre vamos estar dando daquilo que está sobrando. E ainda queremos pousar de boa moça e de bom moço. Se pedir, arregaça a manga e vamos trabalhar. Dá para pagar? Porque eu pago e resolve tudo, eu não vou trabalhar não, porque eu não gosto. Porque eu tenho preguiça. Então é uma das características quando você percebe, quando o amor verdadeiro começa a surgir dentro de um coração. Ele é solidário, prestativo, ele não quer ser servido, ele até se incomoda de pedir. Ele não quer pedir nem assim, pega água para mim. Ele vai lá e pega, porque ele não sente prazer em ser servido, ele já sente prazer em servir. Quando nós somos extremamente, isso é uma coisa para a gente avaliar, vaidosos, orgulhosos, presunçosos, pode prestar atenção, eu peço muito. Mahatma Gandhi, nas suas reuniões, o hábito do chá é muito grande, ele se levantava, tirava da mão do servo que estava presente, e ele fazia, e não era showzinho dele não, era da natureza dele. Quando vivia com o grupo, os banheiros eram coletivos. No dia das mulheres, ele viu que a esposa não estava lavando. Ele disse, você não vai lavar os banheiros? Ela olhou para ele, mas eu sou sua esposa. Por isso, você deve dar o exemplo. Porque o Mahatma Gandhi lavava os banheiros. Então vamos começar a prestar um pouco mais de atenção. Para a gente ver se nós não estamos apenas criando uma casca de caridade. Só isso. Com os menores gestos é que a gente conhece o quanto somos grandes. Se nós não conseguimos fazer os pequenos, nós nunca iremos conseguir fazer os grandes. Vamos começar a prestar atenção em cada um de nós. Você não sente prazer em servir. Você quer sempre ser servido. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rocio do céu. É o orvalho, né? Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas depois de longo represamento. E daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade que muito de vós ainda sentis, pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Mais uma vez a rebeldia. Mais uma vez a rebeldia. Numa encarnação tu não tem, na outra que tu teve a oportunidade, tu queres arrebentar a boca do balão. Rebeldia contra as leis divinas. Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores, ali como nós, congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador, muito bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com os seus defeitos e aspirações.
Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Erros o quê? Devido ao Senhor e à penitência pelos erros voluntários e criminosos do passado. Vamos lá. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la onde estivermos. Não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão, suficiente compreensão dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. E cheios de confiança nova, aguardemos o porvir, em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá, generosa, outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fixando-nos a claridade das tochas a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes, silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do corpo astral, de impressão, de ter fixado. Ele disse assim, e André era médico, ele disse que a impressão que ele tinha, que ele olhava para aqueles corpos, é como se eles tivessem trazido da terra a enfermidade ao qual haviam desencarnado. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. Muitos deles ajoelhados, talvez na sua posição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixassem transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros, suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus, desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória? Compreendi, sem maiores esclarecimentos, que se passava. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistras expressões fisionômicas. Lembra do texto de Lucas? Quem quiser vir de lá para cá, não pode. E quem quiser ir daqui para o outro lado do abismo, não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras, com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obedientes a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? Recordei antigas lendas do inferno, esboçado na teologia católico-romana, para concluir que a fogueira ardente, onde Satã se comprazia em torturar as almas,
devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Vamos ficar só com esse grito aí. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular, seteciado, gritou em meio a gestos odiosos: não pedimos exército de salvação, fujam daqui. Bastou isolada a manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Vai, Rosiane. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessa-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo, viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas edificaremos um mundo novo. Homem zarrão, cabeludo, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso, no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou, bradando. Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou. Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina, que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Todo mundo, vai. Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Olha, nós estávamos lá. Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras, revelando-se sob forte impressão, e o padre Hipólito vai responder a essas ofensas a próxima semana. Vocês viram para quem ele jogou a responsabilidade? Para quem? Ele queria simplesmente que o nosso pai aparecesse ali onde o ambiente que eles criaram, queria que tirasse eles dali e que estaria tudo resolvido. A pergunta é: tirá-los dali iria moralizá-los? Iria fazer com que eles pudessem ponderar os seus erros e os seus equívocos? Que sirva para cada um de nós. Meus irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Vamos fazer a nossa prece? As revelações dessa noite, Senhor da vida, nos mostrou a realidade de alguns irmãos nossos que vivem no abismo que construíram com suas próprias atitudes. Talvez, Senhor, muitos de nós aqui encarnados já tenhamos vivido essa experiência dolorosa. Talvez, Senhor, muitos de nós, por ainda perseverar na preguiça, na acomodação e nos permitir nos apaixonar pela vaidade e pela ilusão da vida, possamos até retornar para esses ambientes tão dolorosos. E é para eles, Senhor da vida, para os trabalhadores do mundo espiritual, que com coragem, fidelidade e amor trabalham nessas regiões. E te rogamos para cada um desses nossos irmãos que se encontram, Senhor da vida, nesses espaços de dor, que eles possam, nesse momento, receber
de Ti as nossas vibrações de amor. Ajuda-nos, Senhor, a levar a sério o que estudamos, a perceber que hoje foi mais um chamado para que possamos fazer da nossa vida terrena uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais moralizada. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigada a todos os amigos espirituais aqui presentes.